Michael Corleone não é um homem de palavras. Ele é um homem de silêncios, de sombras, de gestos mínimos que dizem mais do que discursos longos. Se você lesse apenas os diálogos de O Poderoso Chefão, parte 2, talvez formasse uma imagem distorcida dele. Veria um chefe, um líder, um estrategista, mas não veria o homem. Porque Michael não se revela no que diz. Ele se revela no que escolhe não dizer. Nos silêncios entre uma pergunta e uma resposta. No tempo que ele leva para encarar, para pensar, para julgar. O olhar de Michael não é apenas um gesto humano. É uma arma. Ele não olha. Ele atravessa. Enquanto a maioria das pessoas desvia os olhos por vergonha, medo ou incerteza, Michael permanece firme, frio, cirúrgico. E quando seus olhos estão sobre você, você sente como se ele enxergasse não só sua expressão, mas tudo aquilo que você tenta esconder. Suas intenções, suas falhas, suas mentiras. Há algo de quase místico nesse tipo de visão. Como se Michael fosse menos um personagem e mais uma ideia. A ideia do controle absoluto, da razão acima do sentimento, da sobrevivência acima da emoção. Esse estoicismo lembra ensinamentos antigos, como os de Marco Aurélio, que dizia: o que nos fere não é o que acontece, mas como reagimos ao que acontece. Michael não reage como os outros. Ele não se desespera. Não levanta a voz. Porque aprendeu uma lição cruel. O homem que sente é o homem que perde. Por isso ele se fecha. Não por fraqueza, mas por sobrevivência. Em O Poderoso Chefão, parte I, vimos a transformação. O jovem idealista que não queria se envolver nos negócios da família acaba assumindo o trono. Por necessidade. Por destino. Talvez até por vingança. Na parte 2, essa transformação está completa. Michael já é o poder. Já é o império. Mas o preço disso é tudo que o tornava humano. Ele não fala em voz alta. Fala a portas fechadas, para os poucos que precisam ouvir. E mesmo assim, raramente fala mais do que o necessário. Seu poder está no silêncio, na presença, no olhar. Alfred Hitchcock dizia: se um filme é realmente bom, o som pode ser desligado e você ainda entenderá tudo. Michael Corleone é esse tipo de personagem. Você pode silenciar a cena, e ainda assim, saberá exatamente o que está acontecendo. Porque os olhos dele dizem tudo. São olhos que investigam, que intimidam, que manipulam. Olhos que salvam, como na tentativa de assassinato em seu quarto. E que matam, com um simples aceno de cabeça. Michael não precisa gritar. Não precisa levantar armas. Basta um olhar. Ele investiga. Olha para Roth, para Frank Pentangeli, para Fredo. E busca a verdade, mesmo quando ela é insuportável. Com Roth, ele observa a frieza, a ausência de emoção diante da morte de um amigo. Com Frank, ele observa a hesitação, a dúvida, a fraqueza. Com Fredo, ele vê algo mais profundo. Ele vê a traição. E isso dilacera por dentro. Mesmo que ele nunca demonstre. Esse é o dilema trágico de Michael Corleone. Ele vê tudo, menos a si mesmo. É capaz de enxergar segundas intenções nos outros, mas é cego diante do próprio abismo. E quando finalmente percebe, já é tarde demais. Quando Kai revela que abortou o filho, ele não só escuta, ele vê. Vê nos olhos dela a dor, o medo, a raiva. E talvez, mais do que tudo, a liberdade. A liberdade de quem não quer mais viver sob o domínio dele. A liberdade de quem escolheu quebrar o ciclo. E é nesse momento que Michael, o homem que sempre enxergou antes de todos, não vê, não prevê, não entende. Pela primeira vez, ele falha.
E essa falha é irreparável. Porque Kai não é apenas sua esposa. É o último elo com o homem que ele foi um dia. Com o idealista. Com o filho. Com o irmão que amava sem medo. E esse elo se quebra. Ele tenta reconquistá-la. Mas já não há mais o que salvar. Ela já foi embora. Por dentro. E quando Michael olha nos olhos dela, vê não um amor perdido, mas o reflexo de quem ele se tornou. Isolado. Paranoico. Assombrado. Com Fredo, a tragédia é ainda mais profunda. Michael nunca viu o irmão como ameaça, mas subestimou o que um homem rejeitado é capaz de fazer. Quando descobre a traição, ele não precisa dizer nada. Apenas observa. Registra. Julga. E a sentença já está dada. O gesto é mínimo, mas definitivo. A dor de Michael está nos detalhes. Nos olhos baixos. No silêncio prolongado. Na ausência de reação ao perder a mãe. Ao perder o irmão. Ao perder o próprio filho, sem nunca tê-lo conhecido. O que resta? O fim? O poder? O império? A riqueza? Não. O que resta é um homem, sentado sozinho, esfregando os olhos, como quem tenta apagar da mente as imagens que o perseguem. Mas elas não somem, porque estão gravadas na alma. Michael Corleone é uma meditação sobre o poder, sobre o sacrifício, sobre o que significa vencer e o que significa perder. Ele é, talvez, um retrato moderno de Macbeth, de Édipo, de qualquer herói trágico que tenta dominar o destino, e acaba dominado por ele. Porque no final, o verdadeiro inimigo não está fora, está dentro. E talvez, a pergunta mais profunda que o filme nos faz seja essa. Se Michael Corleone pudesse olhar nos próprios olhos, se encarasse, como encarou tantos outros, o que veria? Obrigado por ter vindo até aqui. Se essa jornada fez sentido para você, se você também enxerga nas histórias uma forma de entender a vida, inscreva-se no canal Mente Realista. Aqui, a arte encontra a filosofia. E o cinema revela o que somos. Mesmo quando não queremos ver. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!